Compartilhar aqui a minha tela com vocês, deixa eu cumprimentando aqui a galera que está em casa, coisa maravilhosa. Vamos à lista. Um prazer imenso estar aqui com a Juscelia, com a Maria Aparecida, com a Maria Elza, com a Martíria, com a Paloma, com a Monique. Boa noite, Alessandra, Rafaela, lá da pessoal da contabilidade, a Rosa, a Roselia, são duas Roselias, a Pessuti, a Miller, a Roseni, a Stephanie, o William, é bastante gente, coisa boa, tá? Vocês podem também, claro, me fazer perguntas, seja ela na caixa de mensagens, seja também, tá, via áudio, que eu vou escutar vocês aqui. Maravilha? Então deixa eu começar aqui. Edilene, você pode começar a perguntar. Só um pouquinho que meu áudio aqui tá bem baixinho. Agora deu, pode perguntar de novo. Eu mandei um link para uma amiga minha e ela falou que não recebeu o link para ela entrar. Opa, deixa eu dar uma olhadinha nela aqui. Para enviar para ela participar da aula. Ah, tá bom, eu acho que ela é... A Carla? Isso. Pô, vai dar tempo. É verdade que a Carla chegou agora, né? Coisa linda. Deixa eu copiar e colar aqui pra Carla. Cadê? Vou mandar pra ela. Ainda bem que não começou, vai dar tempo. Deixa eu organizar aqui no famoso WhatsApp. Agora sim, agora a Carla vai vir com tudo. Então vamos esperar um pouquinho a Carla chegar. Depois eu vou editar esse vídeo aqui. Vou lançar lá pra vocês. Coisa maravilhosa, porque daí quando a gente começar, né, com todo mundo junto aqui, a coisa vai ficar melhor. Muito bem. Estamos em 21. Carla tá aqui, chegou. Carla, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu permitir também. Maravilha, mais gente aqui, coisa boa. Agora sim, 22, agora com a Carla, a coisa tá completa. Agora eu posso começar. Carla, seja bem-vinda, boa noite. Eu estava só cumprimentando a galera aqui, né? Então eu vou repetir para vocês, então, o nosso desafio, tá? Nós, infelizmente, não vamos ter tempo hábil para estudar toda a BNCC. Quem fez faculdade de pedagogia nos últimos tempos deve ter notado que BNCC leva lá na academia de 2 a 3 meses para fazer o estudo aprofundado. E esse edital da Prefeitura de São José dos Pinhais, ele cobra, né, o nosso famoso BNCC, tá? A BNCC, porque é a base, né? Então, nesse sentido, nós vamos pegar aqui estatisticamente o que mais cai, o que mais aparece sobre a BNCC. Eu prometi mandar para vocês esse material, eu ia mandar um pouco antes da aula, mas em virtude de mais inscritos chegando, a gente acabou aí não tendo tempo hábil de fazer. Mas terminando a aula, eu mando no zap de vocês, caso não chegue por algum engano, me cobre. Ó, professor, eu quero materialzinho lá, manda para mim, daí eu mando lá para você, ok? Pois bem, como é que tá caindo BNCC nos concursos? Eles estão mesclando com outras legislações. É muito comum, a maioria das questões, a BNCC cair junto da LDB. E eles fazerem as questões, a gente vai estudar questões hoje, vamos fazer resolução de questões no final da aula, não é? E é importante a gente salientar que eles misturam muito a LDB com a BNCC. Então você tem que olhar na questão. A questão pergunta sobre o quê? É sobre a BNCC? Se no meio das alternativas mesclar ou colocar uma legislação de outra, né, de outro código, colocar uma LDB, colocar qualquer, né, uma emenda complementar e tal, tomem cuidado, foque naquilo que está dentro da BNCC. Eles fazem essa salada para vocês e nós vamos evitar que essa salada bagunce a sua cabeça. A parte mais triste, tá? O que nós esperamos desta prova? Que caia uma, no máximo 2 questões sobre BNCC. É pouca? São poucas questões? Sim. Porém, senhores e senhoras, professores, professoras, pedagogos e pedagogas, é melhor gabaritar essa única questão que vai aparecer.
Essa uma ou essa segunda questão. Isso é bastante importante. Então tomem cuidado com isso, beleza? Na prova tem que gabaritar essa única questão que lá vai acabar aparecendo. Maravilha? Então vamos que vamos. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês para que a gente possa começar a falar sobre essa tal BNCC aí, que muita gente está preocupado. Sim, tem que se preocupar, sim, tem que ter preocupação com ela, porque ela vai ser meio que o joio, né? A separação aí do joio do trigo para todos vocês aí ao longo dessa prova, ao longo desse concurso, beleza? Tô abrindo aqui o meu arquivo bonitinho, cadê ele? Aqui a nova BNCC para vocês, coisa linda. Vamos que vamos. Claro que é sempre nas aulas online, né, que os arquivos da gente costumam travar, né? Vocês estão acostumadas lá e acostumados também, né? Na época do, do Fica em Casa, na época das aulas online, né? E que coisa maravilhosa. Tá abrindo aqui. Força na peruca. Vamos lá, bonitinho. Ele tá insistente hoje, o nosso PowerPoint aqui, ele não quer funcionar. Foi não salvar, ele queria salvar. Agora vai. Foi. Vamos compartilhar bonitinho aqui. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, você pode. Ah, isso é bastante importante. Você pode pausar a aula, você pode fazer pergunta via chat, você pode fazer pergunta via microfone. Agora está funcionando bem aqui o meu microfone, que antes ele estava meio complicado aqui. Opa, tô arrumando meu tripézinho. Agora vai. Compartilhar. Fechar. Força na peruca. Foi. Senhores e senhoras, a nova BNCC. Quais são as características da nossa nova BNCC? Isso é de fundamental importância. É isso que vai aparecer na prova de vocês. Tá bom? Muito bem, eu quero tentar fazer o compartilhamento correto aqui, ele não tá legal. Vamos lá, não é assim que eu quero diferente. Eu quero assim. Agora vai ficar bonito. Vamos ver aqui, janelinha. Vamos ver. Opa, agora ficou bom, agora ficou bonito. Base Nacional Comum Curricular ou Curricular Comum. Antes da prova, essa diferença ela não importa. Antes da prova, essa diferença ela não interessa. Mas vejam vocês, por que eles fizeram essa nova Base Nacional? Porque eles querem, tem a palavra base, eles querem fazer uma base de ensino que seja, como nós muito bem sabemos, que seja uniforme em todo o país. Porque até o início da existência da BNCC, que nós só tínhamos a LDB norteando a educação no Brasil, nós tínhamos um problema. A educação privada estava muito à frente da pública, sobretudo na região sudeste do Brasil. E a escola pública dos grandes centros estavam muito à frente das cidades pequenas, das cidades menores. Foi aí então que nasceu no ano de 2017, tá certo? A BNCC. Para quê? Para encontrar uma uniformização da base da educação no Brasil. Para não permitir uma distância tão grande entre o ensino público, entre o ensino privado, entre o ensino público de grandes centros e o ensino público de pequenos centros. Entre o ensino público de cidades muito ricas e entre o ensino público de cidades muito pobres. Então, para tentar uniformizar tudo isso, para tentar tornar tudo isso uma verdadeira base. E isso, veja que a BNCC, ela obedece rigorosamente a artigos da LDB. A LDB previa que no futuro fosse necessária realizar uma espécie de uniformização da educação. E foi aí então que a BNCC nasceu, para dar essa uniformizada. Porém, temos uma questão interessante, uma charadinha aqui na questão da BNCC. Qual é a charadinha importante para a sua prova? Apesar da BNCC desejar
uniformizar a educação no Brasil. Apesar disso, tá? Isso é de fundamental importância, ela permite regionalismos. Como assim? Ela permite que a educação dos municípios e nos estados, ela possa, de alguma forma, ela possa de alguma maneira, não é? Ela ser levada em consideração. Então, se nós temos uma escola numa comunidade quilombola, a gente tem que aproximar ela das outras, mas sem esquecer a história dos afro-brasileiros. Se essa escola, ela se encontra, por exemplo, numa comunidade indígena, nós temos que fazer com que a educação dessa comunidade indígena, ela fique próxima de todas as outras do Brasil, públicas e privadas, mas sem esquecer a história da origem da população indígena, daquela tribo, daquela localidade. Então, cuidado com a BNCC. Então, apesar dela querer e desejar aproximar as cidades, a educação dos estados, a educação federal e torná-la uma base comum, ela leva em consideração a história e as características regionais de cada escola. Então isso é de fundamental importância quando você for fazer a tua prova no outro domingo, lá para a Prefeitura de São José, e para vocês que vão se tornar concurseiros, para vocês que vão se tornar concurseiras, não é? Para os outros concursos que você virá a fazer. Isso porque a BNCC cai, ela aparece em concursos, aparece uma questão, aparece em duas, aparece em três, em alguns concursos, e você tem que se habituar à BNCC e na prática pedagógica também, sobretudo você que no futuro deseja ir de alguma escola e tudo mais, e coordenações e tudo mais. Mas vamos lá. É importante salientar que o ensino precisa estar em constante evolução. E o que o Brasil sentia no início do século XXI? Núcleos educacionais indo muito além do que outros, alguns ficando com muito atraso. Então a sociedade sentiu a necessidade de modernizar os que estão atrasados, tentando alcançar aqueles que estão mais adiantados, melhorando a escola para alunos, para famílias e também dando a esses alunos um projeto de vida para que ele possa exercer a sua cidadania, seus direitos e deveres e escolher uma profissão. Só que a BNCC, ela é muito didática, porque ela é uma lei exemplificativa. Ela traz 10 princípios, 10 competências, e essas precisam estar na ponta da língua, porque na tua prova, essas 10 competências vão cair ipsis literis, elas vão cair exatamente como elas são. O que pode a banca fazer? Misturar a LDB, misturar a ECA, misturar emendas constitucionais. Ela pode querer misturar outras coisas que nada tem a ver com a BNCC. Então cuidem com esta mistureba, com esta mescla. Então atenção, são 10 competências. E é bem fácil de você decorar, porque é a nota que você vai tirar. Você vai tirar a nota 10 nesta prova para São José dos Pinhais. Beleza? Muito bem. Primeira regra da BNCC. Ela cuida da educação básica. Ela não vai lá no ensino superior. Ela cuida da educação básica. Tomem cuidado com isso. E ela também trata, ela cuida da educação pública, municipal, estadual, federal, mas também da educação privada, tá certo? Isso porque o ensino privado também não pode ir mais longe do que a base. Ela não pode, o ensino privado não pode impor aos alunos disciplinas que muitas vezes não estão em consonância com o óbvio, com aquelas que o ensino básico exige. Então ela também deu uma seguradinha no ensino privado. Não que isso seja ruim, tá? Muita gente coloca, mas está se impondo no ensino privado. Não, não é. Foi necessário segurar, porque a gente estava tendo histórico, e vocês sabem muito bem, de alguns cursos preparatórios aí, ensino médio e tal, terem aí 8, 10, 12 aulas semanais de matemática. Não é? É um absurdo, a gente precisa planificar, a gente precisa equilibrar tudo isso. Então veio a BNCC para gerar este equilíbrio, promovendo mudanças
nos currículos dessa escola. Portanto, o que é a BNCC? É Base Nacional Comum Curricular. Veja, isso vai te ajudar na sua prova, porque você precisa saber do conceito de BNCC. É uma base para que todas as escolas de ensino básico possam seguir. Ela é nacional, do Oiapoque ao Chuí. Todas as escolas precisam seguir isso. Ela é comum. Comum, o que significa comum? Comum aqui nesse caso não é algo pejorativo, muito pelo contrário. Comum significa dizer que haverá um equilíbrio curricular entre as escolas. Uma não pode ensinar a mais do que o normal, a outra não pode deixar de ensinar a menos do que o normal. Há necessidade de equilibrar o currículo da educação básica, lá do ensino fundamental e lá do ensino médio. Muito bem. E para que serve a BNCC? Ela acompanha de forma prática, não é, as diretrizes e bases da educação de 96, definindo ali um conjunto orgânico progressivo. Por que progressivo? Porque ele começou lá na base, vai subindo até o médio, ele começou em 2016, vai seguir até 2030 com várias alterações essenciais para o desenvolvimento de uma boa educação, assegurando o direito de aprendizagem para os alunos, conforme a gente sabe, está escrito também no Plano Nacional de Educação. Então ele segue, olha só, a BNCC segue rigorosamente, tá? De forma equilibrada. Isso é de fundamental importância. Segue de forma equilibrada a LDB e o Plano Nacional de Educação. Ela tem que respeitar essas duas legislações, não esqueçam disso. Portanto, a BNCC é um documento para a integração educacional curricular no Brasil, tornando o sistema de ensino comum em todo o Brasil, seja na educação pública, seja na educação privada, seja em âmbito municipal, estadual ou federal. Uma escola não pode estar na frente da outra. Uma escola não pode ensinar muito mais do que as outras. Uma não pode estar muito mais atrasada do que as outras. Então isso é muito importante, tá certo? Do que trata a BNCC? Ela trata de formação dos professores, como eles serão formados, a formação continuada. Ela trata da avaliação, da elaboração de materiais educacionais e da qualidade da infraestrutura das escolas de educação básica no Brasil, tá certo? Lembrando que já teve homologação da BNCC da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, isso é muito importante, para que a estrutura educacional brasileira tenha uma base de sustentação comum curricular. Não podem os currículos estarem tão distantes. Algo que acontecia era uma aberração, mas acontecia até 2015, 2017, não é? Nós tínhamos aí escolas de ensino privado de um jeito, secretarias de Estado da Educação criando currículos de outro jeito, nós tínhamos aí secretarias municipais de educação criando currículos educacionais de uma outra maneira, então era tudo meio feito nas coxas, né? Lembrando que o termo feito nas coxas é um termo histórico, né? Já que os escravos antigamente eram eles que faziam as telhas, né? Goivas nas suas coxas, né? Uma a uma, levavam para assar. O problema é que cada escravo tem uma coxa diferente, de tamanhos diferentes. E quando as casas eram construídas, dava goteira, porque as telhas eram umas diferentes das outras, feitas nas coxas. Por isso o termo feito nas coxas. Por isso que os currículos escolares antes da BNCC eram feitos nas coxas. Cada estado, cada município, cada rede privada fazia um currículo diferente do outro. Então isso tinha que ter uma base, um planejamento mais linear. Por isso o surgimento aí da BNCC. Muito bem? Então agora eu tenho certeza que você entendeu
para que serve essa tal da BNCC. Tem gente que não sabe explicar isso, eu também não sei, mas eu tô aqui tentando, né? Então a BNCC, ela serve aí para isso, tá? Para planificar no Brasil a educação. Beleza? Então, detalhe, é para isso que ela serve. Qualquer dúvida, chat, qualquer dúvida, microfone, não estou falando de isso aqui não é. Você coloca aí a tua pergunta aí do jeito que você achar melhor. Então agora foi a nossa primeira parte da aula. Para que serve a BNCC? Agora a gente vai para a segunda parte da nossa aula, tá? Lembrando que se porventura a nossa aula cair, o nosso sinal cair por qualquer motivo, instantaneamente eu vou mandar para todos vocês um link novo do Meet para a gente voltar. Tá? Eu não vou deixar vocês órfãos aí do nosso encontro. Então se cair aqui por qualquer coisa, acabou o tempo, caiu e foi, né? Que coisa boa, né? Ah, poderia dar uma aula dessa próxima. Deixa eu ver aqui, tem gente com pergunta. Se cair, então eu vou mandar um link novo lá. A gente não vai se despedir hoje. Deixa eu dar uma olhadinha na pergunta aqui. A Érica, dar uma aula dessa na próxima sexta sobre o referencial de São José. Oh, mas que boa ideia, hein? Poxa, Érica, eu vou convidar vocês, quem sabe sexta-feira a gente fala do referencial de São José, que é bem legalzinho, é bem legal. Lê o referencial, porque eu vou dar lá no curso, essa semana que vem, terça-feira num, na quinta-feira no outro, esse referencial, e aí quem sabe, quer dizer, na terça e quem sabe aí na sexta. Eu vou dar um jeito de 8 horas a gente tá aqui, todo mundo junto aqui, falando desse referencial, porque ele é bem comprido, né? Mas a gente precisa dar conta do que é mais importante aí pra aula. Fechou, depois eu convido vocês aí, né? Eu tô igual aquela atriz da novela das 9 lá, né? A gente tá lá... A Tata Werneck, né? A Tata Werneck, pô, Andressa, verdade, 700 páginas. Eu tô igual a Tata lá, né? Pix. Mas vamos lá. Roseni, Paloma e Alessandra tem pergunta. Vamos que vamos. Roseni primeiro. Fica à vontade. Levantou a mãozinha, eu tô aqui. Ah, tem mais gente chegando. Oh, coisa boa. Paloma quer falar? Fala, Paloma. Fique à vontade, pessoal que levantou a mão, tô dentro aqui. Fechou, então vamos seguir em frente. Então o que nós já conversamos? Nós já conversamos sobre o que é a BNCC e para que ela serve. Qual é a utilidade dela, a utilidade filosófica, a utilidade básica. Ô, Paloma, esquenta a cabeça. Não, a gente tá junto aqui. Vá, força na peruca. Eu tô me lembrando da época da pandemia, que a gente tava dando aula à distância, né? O que eu gostava da pandemia, quando a gente dava aula online, eram esses acidentes e tal, mas dava tempo de fazer feijão, de cozinhar arroz, ia lá, botava um negócio na panela, voltava para dar aula, daí corria lavar um piso lá, daí voltava aqui. A parte boa. A parte boa da pandemia foi essa de dar aula em casa. No resto, os alunos não aprenderam nada, né? Ficaram dormindo lá, só aparecia a carinha deles lá, não estavam nem aí. Muito bem, vamos lá que agora vamos que vamos, vai dar tudo certo pra gente. Então olha só, detalhe importante, 10 competências gerais da nossa querida e maravilhosa BNCC. 10 competências gerais da nossa BNCC. Não esqueçam dessas competências. As competências gerais da BNCC, isso vai cair. Isso vai cair. Todas? Não, algumas. Ou uma só. Mas isso é o que mais aparece em concurso. Aparece BNCC, aparecem as competências. Conhecimentos, habilidades e atitudes que os alunos precisam desenvolver que têm conexão com desafios do mundo contemporâneo. Por que isso, professores, professoras, pedagogos e pedagogas? Veja só que interessante. Porque no passado, o nosso aluno ele era um aluno passivo. Era um aluno que sentava no lugar dele, fecha a tua boca que eu vou te ensinar agora. Então agora você vai aprender o que eu estou falando. Então você não vai participar de nada, você vai assistir, como se você estivesse dando aulas para plantas.
É como se você tivesse, lembra quando vocês eram crianças, dando aula para as galinhas no galinheiro. Fica quieta, galinha aí, que agora você vai aprender. E aí o que aconteceu? Vem a BNCC. E a BNCC, ela vai trazer, deixa eu abrir o chat aqui, que sempre tem aqui coisa boa. O que a BNCC vai fazer? Além de conhecimento, que a gente chama de cognição, o aluno vai desenvolver habilidades e vai ter atitudes. Inclusive, a partir da BNCC, as escolas têm aí a obrigatoriedade do exercício de metodologias ativas. Aplicadas pelos professores. Então a BNCC ela vai trazer essas competências que são 10. Nota que vocês vão tirar na prova, são 10 para serem aplicadas de fato em todas as escolas de todos os rincões do Brasil. Qual é a primeira competência que você tem que decorar para domingo? Conhecimento historicamente construído. Está tendo, porque a BNCC ela é de 2017, que é entre nós, né? Ela foi adotada na educação infantil, fundamental e agora médio. Então o que acontece com ela? Levar em consideração a história da criança, do adolescente, das comunidades, da cidade dela. Ela entenda a origem das coisas, de onde viemos, como produzimos. Veja que é uma competência que vai desenvolver nela um repertório de saber por que é feito nas coxas, por que não tem eira nem beira, né? Por que ainda há manifestações machistas na nossa sociedade, da onde que vem isso? Por que ainda há manifestações homofóbicas, racistas e tudo mais? Então tudo isso precisa ser resgatado. Ela precisa ter conhecimentos de como a humanidade produziu uma lâmpada, de como a humanidade produziu combustível, motor a combustão, de como a humanidade produziu a ciência, de como ela produziu a medicina, de como ela produziu medicamentos, a benzetacil, antibióticos e tudo mais. Conhecimentos físicos, conhecimentos digitais, aprofundamento nas ciências humanas. Gente, tem aluno que não sabe qual é a capital de Santa Catarina. Então, em tese, esse conhecimento historicamente construído que os pais dos nossos alunos hoje não são mais capazes de transmitir para eles, precisam ser transmitidos pela escola. Isso é de fundamental importância. Veja, utilizar essas informações para entender e explicar a realidade. Isso é de fundamental importância. Então, olha só, Érica, é verdade, tem gente que não sabe, alunos que não sabem que Curitiba é a capital do Paraná. Aliás, muitos não sabem o conceito de capital. Então isso entra no primeiro conhecimento, que é o historicamente construído. Portanto, olha só, é a primeira competência. Segunda competência que cai muito em prova. Então olha só, segunda competência que cai bastante em prova. Deixa eu dar. Maria Aparecida, você está compartilhando a minha tela. Devolve a minha tela para mim. Minha tela é minha. Eu sou egoísta. Muito bem. Devolve aí. Obrigado. Maria Aparecida, obrigado. Valeu, show de bola. Deixa eu retornar a apresentação aqui. Acidentes, viu? Eu tô lembrando na época da pandemia que a gente estava dando aula, né? Eu me lembro bem, cada coisa que acontecia era um barato, né? Uma vez eu estava dando aula, assim, e um aluno abriu a câmera, mas ele estava no travesseiro dormindo, assim, roncando. Dá para ver ele babar, assim, né? E todo mundo vendo ele lá, falava o nome dele, fulano, ele roncando, ó. Foi bem engraçado. Segunda competência da BNCC que vai cair na sua prova: pensamento científico, crítico e criativo. Lembre, o que é o pensamento científico? Gente, a ciência, ela não é a verdade, mas ela é o pensamento mais importante para se chegar a... Quem disse isso? Aristóteles, Platão, né? Quem mais falou sobre isso? Galileu, Copérnico, a gente sabe, John Locke, Rousseau, Voltaire. A ciência não é a verdade, mas ela é o caminho. Então, os nossos alunos hoje, eles não têm mais pensamento científico, eles precisam ter. Crítico, o que é pensamento crítico? Resolução de problemas. A crítica é quando você tem um problema e existem várias formas de você resolver um mesmo problema.
Então você tem o problema e você tem várias formas de atingir esse problema. E mais, pensamento criativo, ter criatividade, investigação, aprender a analisar, aprender a pesquisar. Mas a palavra que, na minha opinião, ela é mais completa para o item 2 da BNCC é a curiosidade. Queridas professoras, queridos professores, tem alunos que vão para a escola por ir. Eles não têm mais curiosidade. Eles estão indo. O vento está batendo, as crianças estão indo. E aquela curiosidade em aprender foi se perdendo ao longo da última geração. E precisa ser restaurado agora. Que mais? Essa competência busca promover o pensamento científico, elaborar hipóteses, construir teses, investigar. E mais do que isto, resolução de problemas. Veja que essa competência se refere ao pensamento crítico. Que os alunos possam argumentar, saber falar, gente, saber conversar, saber verbalizar. As redes sociais, a digitação em WhatsApp, olhar Instagram o dia inteiro ali, tirou dos nossos alunos a capacidade de argumentação. E a BNCC quer recuperar a argumentação. Não é à toa que no ensino médio, no novo ensino médio agora, tem aulas de oratória, linguagem oral escrita, provas, o incentivo a provas orais, para recuperar essa argumentação que eles perderam ao longo do tempo. Então essa é a segunda competência. Terceira competência da BNCC, repertório cultural. O nosso aluno ele precisa entender o que é dança, a importância da arte, a importância do cinema, a importância do teatro, a importância de um museu, a importância de um centro histórico. Participar de produções artísticas, cultivar produções artísticas, ter experiências artísticas, saber o que é capoeira, o que é congada, a importância histórica da capoeira, a importância histórica e cultural e sociológica, antropológica do carnaval. Que cada cidade, que cada centro urbano tem um carnaval diferente. Carnaval de Olinda, carnaval do Recife, carnaval aqui de Curitiba, carnaval de Porto Alegre, carnaval do Rio, carnaval de São Paulo. Cada um deles tem uma leitura diferente. Então isso é de extrema importância para o nosso aluno. Ele tem que compreender isso de novo. Isso foi perdido ao longo do tempo. Competência de número 4, lembrando que são 10. Comunicação. Ele tem que aprender a falar. Ele tem que aprender a pedir, ele tem que aprender a se referir, porque ele vai passar por uma entrevista de emprego, não é à toa que eles têm projeto de vida, na aula de projeto de vida lá no ensino médio, a gente trabalha essa questão da entrevista, como é que entra numa entrevista, como é que vai vestido numa entrevista, como é que fala numa entrevista, o que você vai responder, e também em diferentes linguagens, libras, linguagem oral, linguagem escrita, línguas modernas, o inglês, por exemplo, que é o segundo idioma trabalhado nas escolas. Veja que essa competência faz com que os alunos alcancem diferentes linguagens. A verbal, a corporal, através da dança, né? Nós também temos a sonora, a visual, a digital. Hoje a linguagem digital, o marketing digital é extremamente importante. Inclusive as escolas públicas do estado do Paraná já têm o curso técnico em marketing, né? Como partilhar informação com os outros. O que é uma fake news? Então são questões essenciais à vida que vão contribuir também para que o aluno desenvolva a escuta como capacidade de expressar ideias, opiniões e as suas próprias emoções. Muitas vezes eles não sabem dizer o que estão sentindo para nós. E isso é extremamente importante. Isso tem que ser resgatado. Gente, tem aluno que não sabe pedir para ir ao banheiro, né? Não sabe se expressar quando a gente vê, já foi. Quer dizer, é uma situação complexa que a nossa sociedade do conhecimento está vivendo hoje. Eu complemento conhecimento digital. Outra competência da BNCC é a quinta, cultura digital, exatamente o que a gente ia falar. O mundo está mergulhado no digital, ele precisa saber como fazer esse mundo digital funcionar. Com ética, né? Com crítica, com significado, fazendo o aluno compreender a tecnologia,
Não só sendo consumidor, mas sendo produtor de conteúdo. Por que com ética? Vocês devem lembrar que nós tivemos aí um período de baleia azul, um período de nudes, impressionante como tinha nudes dessa piazada, ainda tem, mas muito menos devido aí a outras questões, não é? E ele compreender que isso é perigoso, que o mundo digital ele é muito perigoso, nós não podemos abrir a nossa essência, a nossa individualidade dessa maneira. Outra questão, de forma crítica, ele tem que entender que tem muita fake news, ele tem que entender que tem muita foto trabalhada, muita foto editada, que aquilo que está na foto pode ser mentira, pode de repente... Teve até uma série na Globo, uma novela, eu acho, tratando disso, né? Que envolveu lá uma mulher, lá teve uma montagem de grafia, que ela havia roubado uma criança e coisa lá e tal. E o mundo da internet é um mundo muito perigoso. E ele vai embarcar aqui, ó, na competência de número 5. E não só o aluno ser um consumidor de conteúdo, mas produtor de conteúdo também. Sexta competência, trabalho e projeto de vida. Sou apaixonado e amante desta competência. Por motivos óbvios, eu sou professor de projeto de vida. E aí o que acontece? Os nossos alunos não sabem, sobretudo os que estão encerrando o ensino médio, a profissão que eles vão atingir, ou o curso universitário que eles vão fazer, né? Aquela antiga pergunta, o que você quer ser quando crescer? Isso foi se perdendo. E nós temos hoje um ambiente gigantesco de muitas profissões que eles precisam saber da sua existência, da importância, quanto ganha, qual é a área de atuação. E aí vem trabalho e projeto de vida, capacitando o aluno para entender a sua própria vida, seus dons, sua vocação. Né? Opa, Paloma, boa pergunta. Comunicação em diversas linguagens. Fica tranquila, comunicação em diversas linguagens, tá? Linguagem verbal, corporal, visual, sonora, digital, linguagem oral escrita, oratória, saber falar, né? Saber conversar e tudo mais. Então deixa eu voltar lá, Paloma, para 6. A sexta competência, desenvolvimento de habilidades, meta, foco, gestão do tempo, gestão do trabalho, gestão da saúde, gestão do dinheiro, gestão das finanças, disciplina, resiliência, empatia, ética, moral, cidadania. Todos esses conceitos que eu estou falando para vocês aqui são trabalhados em projeto de vida da primeira série. Olha só, a gente está embarcando agora, da terceira série não, perdão, da primeira série do médio, a gente está embarcando agora no terceiro trimestre. Eu trabalhei todos eles no primeiro e no segundo. Gente, é uma disciplina apaixonante. É uma competência da BNCC. Tem aluno que não está entendendo nada, tem professor que está dando aula disso, não está entendendo nada também, e esse cuidado tem que ser tomado, porque o caminho do projeto de vida é essa competência aqui. Professoras e professores, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, levanta a mão, quer que eu repita um conceito, eu repito, e a gente está aqui para a tua aprovação. Eu quero ver você lotado. Lembrando que lotado é um termo bom. Lotado significa tomado posse, indo a uma escola com papelzinho e começar a trabalhar lá. Sétima competência, argumentação. Muito ligado, inclusive, com a quarta, né? Que é uma competência que formula, ele aprende a formular perguntas, ele aprende negociação, ele aprende diplomacia, diplomacia internacional, defesa de suas ideias e de seus argumentos, embasamento dessas opiniões, né? A liberdade, né? Como diria Voltaire, de falar o seu ponto de vista e tomar cuidado como esse ponto de vista, inclusive, ele é dito para não ofender ninguém, para não ultrapassar a liberdade de outrem. E lembrem-se, né, a gente pode dar exemplos claros. Por que a guerra da Ucrânia está acontecendo em essência, na essência filosófica? Falta de diplomacia. Faltou diplomacia lá no começo, agora é tarde, o bicho está pegando lá.
Por isso a gente vai olhar aspectos de direitos humanos, o que é a ONU, o que é o direito da criança, do adolescente, o direito da mulher, o direito de populações ribeirinhas, né, o direito de refugiados. Então tudo isso é observado na argumentação. E aqui, para você que trabalha em colégios mais modernos, você pode trabalhar a argumentação em simulações da ONU. Pesquisa lá como funciona uma simulação da ONU. Dá para fazer já com a criançada aí, 6º ano, 8º, 9º ano. Ensino médio, é claro, né, evidente, para trabalhar a argumentação. 8ª competência, autoconhecimento e autocuidado. Olha que referencial impressionante. Gente, a BNCC, você tava com medo da BNCC? A BNCC é maravilhosa. Pega a BNCC, dá um beijo nela, que coisa, que documento incrível. O nosso aluno, autoconhecer-se, saber quem ele é, da onde ele veio, para onde ele vai, a profissão. Gente, você sabe qual era o meu sonho no ensino médio? Ser professor. Ah, professor, que novidade que você está contando. De educação física. Tá vendo eu aqui dando educação física? Eu tive que entrar na faculdade de educação física para descobrir que não era isso que eu queria. Se eu tivesse, na época, década de 90, né? Porque eu já sou um vovô. Mas o que acontece na década de 90? Se eu tivesse projeto de vida, a competência do autoconhecimento e coisa arada e tal, eu teria certeza que não era isso que eu queria, era as ciências humanas. Eu perdi 1 ano de faculdade para descobrir que eu tinha que entrar nas ciências humanas e sociais aplicadas. Por isso as competências da BNCC abordam o bem-estar do aluno, né? A sua proteção sexual, corporal, intelectual, né? Física, mental. Gente, bullying, eles sofrem estafa mental, eles sofrem de depressão. Agora no estado está ocorrendo um modelo de tarefas online obrigatórias, né, chamadas de quizzes. Gente, tem aluno que tá morrendo, tem aluno que não aguenta mais. Eles estão indo na competência. Lembrando, se for trabalhar a BNCC em cursinho, vai a noite inteira, que a gente vai ter alguns minutos aí, a gente vai conseguir dar conta de todo ele, muito mais concentrado, muito mais rápido, glu, 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 glu. Empatia, diálogo, cooperação. Empatia, se colocar no lugar do outro, enxergar com os óculos dos outros, dialogar, cooperar, resolver conflitos. Gente, a nossa vida é conflituosa, a escola é conflituosa, ambientes coletivos são conflituosos. E essa 9ª competência faz com que os alunos trabalhem o seu desenvolvimento social, eles vão aprender a lidar com os outros, aprender a lidar com o outro. E ali eles notam que são agentes de transformação, respeitando a diversidade, focando e exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de problemas e a cooperação. E vocês notem que aqui, professores e professoras, pedagogos e pedagogas, embarcou a inclusão. Porque inclusão nada mais é do que cooperação. O que a gente tem na inclusão? Um aluno com sua necessidade especial, um aluno com sua condição, querendo avançar muito mais com os alunos comuns. Mas eu tenho um aluno comum, aprendendo com a condição do outro. Gente, para o aluno comum, para o aluno que não tem necessidade especial, é enriquecedor. Enriquecedor. Isso é bastante importante. Enriquecedor estudar com um aluno de inclusão. Eu sempre conto para os meus alunos, para os meus professores, a felicidade que foi dar aula no 6º ano, há muitos anos atrás, para 3 cadeirantes na mesma turma, em que os alunos comuns brigavam para levar as cadeiras de rodas dos alunos para o pátio, para a educação física, para o lanche. A gente teve que fazer uma lista de ajudante do dia, porque todo mundo queria ajudar. Ou seja, os outros 30 alunos da turma nunca mais vão ver um cadeirante, uma pessoa com necessidade especial, da mesma forma, quando forem adultos. Então a inclusão serve mais para o comum do que para o aluno que tem necessidade especial. Então entra aqui na empatia, entra no item 9, mensagem subliminar, como disse a nossa querida professora.
está por trás do item 9, né? O que está escrito atrás da lei. Mensagem subliminar. Item 10. Conhecedores conhecerão, né, alunos do Solução? Mas vamos lá. Item 10. Não é item, é competência de número 10. Bora! Responsabilidade e cidadania. O que é o conceito lato sensu filosófico, sociológico, jurídico de responsabilidade? Toda ação tem uma reação, né? Para todo ato tem uma responsabilidade. Note que para todo ato tem uma consequência. Se eu escolhi A, eu estou abrindo mão de B, não tem o que fazer. Se eu escolhi ser casado, eu abri mão de ser solteiro. Se eu escolhi comprar um carro, eu abro mão, por exemplo, de ir em fast food todo dia. Então, na responsabilidade, se eu ferir alguém, terá uma responsabilidade sobre a minha pessoa por esse ferimento, por esse ataque doloso ou culposo. Então, é interessante os alunos notarem que há consequências nos atos, e se os atos forem benéficos, se os atos forem positivos, você estará ajudando o mundo. Portanto, cidadania como essa última competência da BNCC, ser conhecedor dos seus direitos e dos seus deveres, está lá na BNCC. Ser conhecedor dos seus direitos e dos seus deveres, isso é de fundamental importância. Muito bem. A última das competências, a 10ª, se concentra na ética pública, na ética democrática, no conceito de participação democrática, porque a democracia, a coisa pública é muito complexa. Por que a coisa pública ela é complexa? Porque ao mesmo tempo que um banco de praça ele é público, se tiver alguém sentado lá eu não posso sentar. Porque ele é de todo mundo, mas não é de ninguém. E se o banco da praça for bonito, apesar de público, os meus impostos pagaram aquele banco, eu não posso levar para casa porque ele é de todo mundo. Então a coisa pública é de importante entendimento na competência de número 10. Que mais? Inclusão, sustentabilidade. Gente, vai cair na sua prova o conceito de sustentabilidade. Está escrito nas estrelas que isso vai acontecer, né? Tá escrito lá, vai acontecer, esse conceito vai aparecer, tá? O que é sustentabilidade? É utilizarmos os recursos que o planeta Terra possui de maneira a pensar nas próximas gerações. Eu não posso esgotar os recursos naturais, os recursos ambientais, porque outras gerações precisarão conviver com animais em extinção, com áreas de proteção, com rios, lagos, mares, florestas, petróleo. As outras gerações também precisam como nós, então eu tenho que dar uma economizadinha, uma pisadinha no freio, para que a próxima geração possa usufruir como nós tivemos essa oportunidade. Esse é o conceito de desenvolvimento sustentável. Portanto, envolve a contribuição para que os alunos desenvolvam habilidades de saber o que é ter responsabilidade, saber o que é ter cidadania, saber quando pode votar, se pode, se não pode, quando é facultativo, quando não é, o que é plebiscito, o que é um referendo. Saber que muitas vezes na nossa vida, isso é bastante importante, algumas coisas não funcionam porque é culpa do legislativo, não é do poder executivo, não é brigando pelo presidente A ou pelo candidato a presidente B que a gente vai mudar a sociedade, a gente tem que olhar para o legislativo. Tudo isso entra na competência de número 10, responsabilidade e cidadania. Portanto, professores e professoras, tendo em vista as 10 competências, que se cair BNCC na tua prova vai aparecer, podem aparecer as 10, algumas, uma ou outra, tem que estar na ponta da língua e você tem que estudá-las, lê-las até lá. 1 horinha por dia, todos os dias dando uma estudadinha. Fica clara a intenção da BNCC, buscar uma formação completa para os alunos. Formação integral. Aluno protagonista de seu futuro.
ele é protagonista de seu futuro. Note que não é mais o suficiente se limitar em transmitir um conteúdo teórico. O aluno como se fosse uma planta, como se fossem as galinhas que você começou a dar aula quando estava na infância. Não, ele é um aluno ativo, participativo, metodologias ativas, discussão, empatia, respeito, responsabilidade, inclusão, e aí vai, são 10 competências. Por isso a BNCC busca nortear currículos para que todas as escolas trabalhem dessa maneira. Nenhuma escola pode ficar para trás. As propostas pedagógicas no Brasil inteiro sejam similares, sejam semelhantes, claro, levando em consideração, por motivos óbvios, não é? Regionalismos, a história, a geografia, a cultura regional. E não permitir que a educação privada vá muito mais longe do que a pública. Não é segurar a privada, é acelerar a pública. Muito embora algumas privadas precisaram ser freadas, pois estavam trabalhando conteúdos programáticos diferentes dos aceitáveis no Plano Nacional de Educação e na LDB. Testemunhei isso, inclusive, por algum tempo. Vamos ver se vocês estão afiados em BNCC. Deixa eu ver quantas pessoas estão na live. São 27 pessoas que vão entrar na Prefeitura de São José. Alessandra, Andresa, Ângela, Camila, Carolina, Edilane, Érica, Franciele, eu mesmo, Irenilson, eu tô de volta aqui. Ivonete, a Carla, Jocélia, Luana, Maria Aparecida, a Cida tá com a gente, Maria Elza, Martíria, Monique, Paloma, Rafaela, a Rosa, Roseli. Quem mais? São duas Roseli, tem a Pessuti, tem a Miller, tem a Roseni, a Stephanie e o William é o bendito fruto entre as mulheres, né? O William, eu me lembro quando eu fiz magistério, William, eu fiz magistério, isso mesmo, 42 alunos e 2 homens na turma. Eu e um outro que virou gerente de supermercado, inclusive. Né? Que coisa boa, né? Os homens estão fugindo aí do magistério. William, nós somos heróis, vamos ficar nessa bagaça aí. Agora é o seguinte, vamos ver se vocês estão bem em BNCC. Agora nós vamos separar as mulheres das crianças e o William das crianças também. Primeira questão, diz o seguinte, tá pequenininho aí? Se tiver pequeno, você clica tem um alfinete na tela, você clica no alfinete, ele vai deixar a tela bem grande para você. Tem um alfinete lá, pum, clica nele e aí você vai ter um slidão para você acompanhar comigo. Questão 1. Conforme o artigo 26 da Lei 9394 de 96 LDB, em vigor, afirma que os currículos de educação infantil devem contemplar a BNCC. Enquanto em dezembro de 2017, o Conselho Nacional de Educação o aprovou. Né? Porque é a base. Sobre esse tema, todavia, é correto afirmar que a BNCC é um documento de caráter A. Reflexivo, B. Normativo, C. Opcional, D. Sugestivo. A BNCC é reflexivo, é uma norma, é uma opção ou é uma sugestão? É uma norma! Define o conjunto normativo orgânico, progressivo de aprendizagens essenciais, o direito das crianças, dos jovens e dos adultos para quê? Aproximar o currículo de todas as escolas do Brasil, evitar esse distanciamento, trazer o nosso aluno protagonista, participante da sua vida acadêmica, um aluno ativo e não uma planta na sala, ficar quieto com o seu que dou aula. Questão 2, verdadeiro e falso. Conforme a BNCC, é um documento que determina... Diga, Monique, querida! Professor, em relação
uma das alternativas que é obrigatório, BNCC obrigatório, daí eu iria ficar indecisa. Ali... Se fosse uma letra E e colocasse que a BNCC é obrigatória. Isso, aham. Só... que eu faria... Pode falar. Daí eu ficaria... Porque, de certa maneira, é obrigatória, né? Exato. E se ela é uma obrigação, né, ela é determinada por uma lei progressiva. Progressiva por quê? Né, cada ciclo ali, educação infantil, fundamental 1, 2 e médio, ela teve um período para adotar a BNCC a partir de então e mandar ver, como é o caso agora do atual novo ensino médio. Então, se ela é obrigatória, legal, dentro da lei, ela é uma norma, então é um sistema normativo. Se colocasse aqui obrigatória junto, recurso, porque ela é obrigatória e é uma norma. É obrigatória e é uma norma. Muito obrigado, pergunta boa, hein? Isso é desafiador. Daí a gente começa a pensar em recurso de prova, né? Coisa boa. Questão 2. Conforme e pessoal, me parem para fazer pergunta. Ah, levanta a mão aí, faz pergunta no áudio, faz pergunta no chat. Vocês vão gabaritar a BNCC nessa prova. A pena é que é uma questão ou duas ali, né? Mas de grão em grão a galinha enche o saco, o papo. Vamos lá, questão 2, seguinte. Conforme a BNCC, que é um documento que determina os conhecimentos e habilidades essenciais, precedido de tal garantia, o direito à aprendizagem, o desenvolvimento pleno de todos os estudantes. Desenvolvimento pleno. Físico, cognitivo, emocional, preparação para a vida, para a ciência e para o trabalho. Uma vez que o assunto, conforme a última versão da BNCC, considere verdadeiras ou falsas as seguintes premissas. Primeira, a BNCC tem como um dos seus marcos legais o artigo 205 da Constituição, a fim de que reconhece a educação como um direito fundamental e um dever compartilhado entre Estado, a sociedade e a família. Atenção! A BNCC respeita ou não a Constituição? A educação é dever da família, do Estado e da sociedade? Se sim, taca a verdadeira nessa. 2. Conforme a BNCC, as decisões pedagógicas devem considerar o desenvolvimento de competências com indicações claras sobre o que os alunos devem saber e sobre o que eles devem saber fazer. A 2 está dizendo assim, olha que coisa linda. O ensino hoje é saber e saber fazer. Beleza, a gente sabe que é assim. A BNCC trata em uma de suas competências desses dois verbos, saber e saber fazer? Se sim, põe em verdadeira. 3. A implementação da BNCC deve embora levar em conta, que beleza esses professores que montam questões de concurso, a diversidade cultural, social, econômica dos estados brasileiros, possibilitando por mais que cada instituição de ensino construa seu currículo de forma independente e autônoma, usando como base somente as necessidades da comunidade local da qual ele atende. Senhores e senhoras, a BNCC coloca: cada escola constrói o seu currículo como quiser, levando em consideração somente a cultura e a história da sua região. Se você acha que sim, põe verdadeira nela. 4 e última. Considerando que a educação básica deve propender a formação, uma forma de acontecer, de levar ao desenvolvimento humano, a BNCC defende explicitamente o compromisso com a educação integral. A BNCC cita a educação integral, mas a pergunta é: ela defende explicitamente ou ela só cita? Se ela defende a educação, o ensino integral, de forma explícita,
explícita, é verdade. Se a BNCC apenas cita o ensino integral, a quarta é falsa. Tempo para o professor buscar um copo d'água para eu mostrar as respostas, porque vocês têm 4 alternativas para colocar verdadeiro e falso. Tempo da aguinha do professor. Quem foi que disse que BNCC não é importante? Quem foi que disse que BNCC é um cocô? BNCC é um negócio muito louco e tem que saber essa desgraça para fazer a prova no domingo. Primeira é verdadeira. BNCC deriva, respeita a Constituição. Segundo, decisões pedagógicas da escola, fazer o aluno protagonista, saber e saber fazer. Terceira, falsa. A BNCC diz para as escolas o seguinte: o currículo tem que ser semelhante, todas as escolas currículo semelhante, e levar em consideração a comunidade, a história e a cultura da comunidade. Falsa a terceira, porque a terceira diz o seguinte: cada escola faz o que quer. Era assim antes da BNCC, não pode mais. E quarta, sim, a BNCC luta pelo ensino integral no Brasil. Não é à toa que as prefeituras, os governos dos estados estão implementando a cada ano mais e mais turmas de ciclo integral, de período integral, porque a BNCC ela coloca que o nosso aluno só vai aprender de verdade se for ensino integral. O somente ali judia, disse Wilson, somente ser, unicamente, só, caminho da falsidade. Questão 3, deixa eu pegar minha aguinha. Falei para os alunos lá do Solução que ia tomar cervejinha durante a aula, não vai rolar, eu tô querendo, eu não vou tomar, senão eu vou ficar calmo, muito calmo. Questão 3, de acordo com a BNCC, que é um documento que define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver na educação básica, ela leva em conta que os diferentes campos que compõem a matemática reúnem um conjunto de ideias fundamentais e propõem 5 unidades temáticas correlacionadas que orientam a formulação de habilidades, não é? A ser desenvolvidas ao longo do ensino fundamental. Que coisa louca! Ei, Andresa, eu tenho um copo Stanley branco, daí eu posso dizer que tem água dentro, mas não, eu tô tomando água mesmo para conseguir conciliar tudo o negócio, porque é sexta-feira, essa semana deu aula pra caramba, coisa linda. Vamos lá, verdadeiro e falso de novo. O texto foi só para incomodar, só para encher linguiça. A pergunta é: sobre unidades temáticas, julgue verdadeiro e falso. Unidades temáticas. O texto citou matemática, mas nós temos outras unidades temáticas. Só que a questão ela vai levar para o lado da matemática. Professor, a gente tem que saber, se der tempo, dá uma lida lá até o outro domingo, né? Se não der tempo, bota na ponta da língua as competências. Vamos lá. Primeira, a unidade temática números tem como finalidade desenvolver o pensamento numérico, contudo implica o conhecimento de maneiras de quantificar atributos de objetos e de julgar e interpretar argumentos baseados em quantidades. Isso aqui foi, é claro, para professores de matemática, mas é só para a gente poder concurso para formação, para lotação e posse de professores de matemática. Mas eu estou citando para vocês verem como cai BNCC para algumas áreas do conhecimento. Segunda, a unidade temática álgebra tem como finalidade o desenvolvimento de um tipo especial de pensamento que é essencial para utilizar modelos matemáticos na compreensão, representação, análise de relações quantitativas, grandezas, situações, estruturas com os nomes completos.
Nome, sobrenome, pré-nome. Aqui é o apelido das 10 competências. É bom de decorar, né? Autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência, determinação, tomada de decisão, ética, democracia, inclusão, sustentabilidade, solidariedade. Agora vamos lá. Esses princípios que estão ali, não está completo, é um resumo, se referem a quais competências? Os princípios do segundo parágrafo dessa questão se referem a 2 competências: ética, sustentabilidade, inclusão. A. Conhecimento e repertório cultural. B. Empatia, cooperação e comunicação. C. Cultura digital, trabalho e projeto de vida. D. Autoconhecimento, autocuidado, argumentação. E. Responsabilidade e cidadania. Os princípios colocados ali pertencem a qual competência? Conhecimento, repertório, empatia, cooperação, cultura digital, trabalho, autoconhecimento, autocuidado, responsabilidade, cidadania. Entenderam agora porque as 10 competências precisam estar na ponta da língua. E agora? Como é que você vai se virar com essa? Quem disse que a BNCC não é importante? Quem disse? Tempo. Tempo. Tempo de resolução. Ampulheta. Responsabilidade, cidadania, troféu joinha para você que acertou essa. Tá escrito dentro de responsabilidade. Por isso tem que dar uma lida nas 10 competências de novo. E para fechar, com chave de ouro esse nosso encontro, você vai gabaritar a BNCC na prova, você vai levantar o troféu da aprovação. O que tem na BNCC? Textos introdutórios gerais por etapa e por área. Competências gerais que vocês vão desenvolver, que os alunos vão desenvolver ao longo da vida. Competências específicas para componentes curriculares fechados, matemática, português, história e tal. Direitos de aprendizagem ou habilidades como conteúdos, conceitos e processos que os alunos devem desenvolver em cada etapa da educação básica, da educação infantil ao médio, lembrando que são aquelas competências que o próprio Enem nos coloca, que o próprio Enem nos contempla. Espero que os senhores tenham gostado do nosso encontro. É dinâmico, é rápido, é só para vocês chegarem na prova terem uma ideia do que vai aparecer lá. Eu sou meio mãe de Ná, eu acerto, tá? Na última prova do concurso de Curitiba, o William tá aí a prova, né? Eu acertei 70% dos conteúdos que quero na prova. Professor, você é mãe de Ná, como é que você consegue isso, gente? É só pegar as últimas provas dos últimos 15, 12 anos. Os conteúdos se repetem, se repetem, se repetem, se repetem. E aí, se a gente olhar para a estatística, eles vão repetir conteúdo de novo. Então, esse tipo de condição é bem complicado, né?